Olá, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Como que foi hoje assistir o jogo da Argentina contra a Croácia sabendo que poderia ser o Brasil? Pra mim não foi fácil, fiquei toda hora lembrando. Oi, amor! Que legal que você entrou. Oi, Rafa, tudo bem? Oi, Bia. E aí, vamos conversar sobre TDAH hoje? Hoje a gente vai falar de uma forma bem prática sobre alguns sintomas em algumas áreas da vida. Tá? Então, por exemplo, vou falar um pouquinho sobre como o TDAH se manifesta quando se trata do futuro, quando se trata de esperar, quando se trata de motivação, planejamento e tinha mais um, tempo, gestão do tempo. Tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Convida alguém para estar nessa live, coloca aqui embaixo nesse aviãozinho. Manda para alguém que quer entender mais sobre o TDAH, ou que precisa entender mais sobre o TDAH, para essa pessoa estar aqui com a gente, combinado? Boa noite, Sheila, tudo bem? Vamos então conversar sobre alguns sintomas do TDAH em algumas áreas da vida. Essa live vai ser bem prática, tá bom? E provavelmente rápida, é direto ao ponto mesmo, tá? Então, já convidou alguém? Colocou aqui no aviãozinho para convidar alguém? Só mandar ali, se eu colocar no aviãozinho já vai aparecer a tua lista de convidados, só selecionar as pessoas e enviar e bora! Então eu vou trazer aqui alguns sintomas. Lembra aquele livro que eu sempre mostro para vocês, que é Vencendo o TDAH Adulto, um livro amarelo? Lá ele tem uma lista de mais de 90 sintomas do TDAH. Então eu peguei de lá esses sintomas, tá? Porque normalmente a gente conhece só 18 sintomas, que são 9 de desatenção, 9 de hiperatividade e impulsividade. E lá tem mais de 90 sintomas característicos do TDAH. Não que todo mundo que tem TDAH vai ter todos aqueles sintomas, mas são sintomas comuns em quem tem TDAH, tá? A gente vai juntando ali alguns grupos, né, de sintomas e algumas pessoas têm alguns, outras têm a maioria, outros têm menos, mas tem aqueles que são essenciais, né, que daí sim faz parte do diagnóstico. Então, vamos lá, quando se trata de futuro, dá uma olhadinha nesses sintomas aqui. É justamente o que está escrito no livro, tá? Pareço não conseguir adiar a gratificação ou deixar de fazer coisas que são compensadoras agora para trabalhar em prol de um objetivo posterior. Olha só, isso tem muito a ver com o futuro, né? Não consigo pensar como seria se eu abrisse mão de alguma coisa agora em prol do futuro. Eu não consigo ter essa atitude, sabe, de adiar. Então, um exemplo. Eu decidi não gastar, eu tentar, né, não decidir gastar com algo agora para poupar e poder comprar algo mais caro depois. Para o TDAH isso é muito difícil. Vai ter uma atitude mais impulsiva, não vai pensar tanto no futuro. Talvez lá na frente eu queira comprar um carro, um apartamento, ou sei lá, um celular. Não pensa assim. Pode até passar na cabeça em alguns momentos, mas na hora de comprar alguma coisa imediata, não vai pensar e vai gastar de qualquer forma. Tá? Então, de novo, pareço não conseguir adiar a gratificação ou deixar de fazer coisas que são compensadoras agora para trabalhar em prol de um objetivo posterior. Tá? Então, não consegue adiar a gratificação imediata. Lembra que eu falei na outra live sobre aquele vídeo do docinho, que os pais deixam um docinho pro filho e falam, ó, espera um pouquinho, se você não comer agora, quando eu voltar, você vai ganhar dois. Tem uns vídeos assim, né, hoje em dia. Então, essa pessoa que tem TDAH dificilmente vai conseguir fazer isso, tá? Então, um sintoma relacionado ao futuro é esse. O outro é, não penso no futuro como parecem fazer as outras pessoas. Então, é aquela pessoa que não consegue pensar tanto no futuro quanto outras pessoas da mesma idade, né? Aqui tá falando de pessoas da mesma idade. Então, outros adultos pensam no futuro, planejam o futuro. Para mim, o futuro não passa muito pela cabeça, sabe? Então, é literalmente como se não houvesse amanhã, tá? E quando o amanhã chega, não está preparado, porque não pensou tanto no futuro, tá? Então, já falamos de dois sintomas em relação ao futuro. Outro sintoma que eu trouxe para vocês é: tenho dificuldade para planejar. Vamos vendo se vocês estão se identificando, tá? Tenho dificuldade para planejar ou me preparar para os eventos futuros. Então, por exemplo, eu vou na padaria comprar um lanche para comer agora e esqueço que tem o café da manhã amanhã, porque é só no futuro. E daí não compro nada para o café da manhã. Então, eu só comprei um lanche para agora, só pensei no agora e não penso no amanhã. Tá? Então, é essa dificuldade de planejar, de se planejar ou pensar em eventos futuros. Tá? Se preparar para eventos futuros. Então, vou lá, compro um lanche agora e esqueço que tem café da manhã. E acabo não me preparando para esse futuro que vai chegar. E quando chega, eu sofro as consequências dele. Tá?
Mais um sintoma. Pareço não me preocupar tanto com o futuro como as outras pessoas. Isso da mesma idade também, né? Falando aqui de adultos. A não ser que você tenha um transtorno de ansiedade junto com o TDAH. Aí a preocupação é excessiva em relação ao futuro. Então, uma pessoa puramente com TDAH, sem um transtorno de ansiedade, ela não vai pensar, não vai se preocupar tanto com o futuro. É muito o agora, o imediato, consequências imediatas. Mas se tem um transtorno de ansiedade junto, aí a preocupação já vai para um outro nível, daí já é excessiva em relação ao futuro, tá? Então, esses foram os sintomas que eu trouxe para vocês quando o TDAH se manifesta em relação ao futuro, tá? Agora, sobre esperar, sobre a capacidade, a necessidade que a gente tem de esperar muitas coisas, né? Acho difícil tolerar a espera, sou impaciente. Então, mais uma vez, aqui são sintomas de TDAH que é para vocês irem prestando atenção se vocês identificam, tá? E aqui tem a ver com a espera. Acho difícil tolerar a espera, sou impaciente. Então, vou trazer um exemplo meu, né? Eu passei recentemente, né? Sexta e domingo, passei 6 horas e meia dentro de um ônibus, indo daqui de Curitiba até São Paulo, que eu tinha um evento no final de semana. E ter que passar 6 horas e meia dentro de um ônibus, tendo que ficar parada ainda, tendo que ficar esperando 6 horas e meia até chegar no destino, não é fácil, tá? É uma torturinha. Então eu me mexia constantemente. No primeiro ônibus que eu peguei só tinham 3 pessoas, eu e mais duas, então eu mudava de lugar, ia lá pra trás, ia pra outro lugar, ficava tirando foto, ficava ali, na medida do possível, andando ali no ônibus e mudando de lugar. Ou me mexendo, me esticando na poltrona, eu tinha duas, né? Tava vazia. Mas da volta para Curitiba estava 100% lotado, então eu tinha que ficar mais paradinha mesmo, até para não atrapalhar a pessoa do meu lado, a pessoa da minha frente, enfim. Eu não levantei nenhuma vez, só na parada que a gente fez. Então é difícil, sabe? É difícil esperar chegar no destino, é difícil esperar chegar a sua recompensa, é difícil ficar parado, né, pela hiperatividade. Então a pessoa que tem TDAH, ela acha difícil tolerar a espera, ela se sente impaciente, ela quer que chegue logo o resultado. Tá? Em filas também, é difícil esperar em fila, então você tá lá no banco, tem que ficar esperando numa fila enorme, é difícil. Esperar uma entrega que você comprou, esperar a entrega chegar. Então, tudo que envolve espera é mais difícil para quem tem TDAH. Um outro sintoma ainda dentro da espera é: tenho propensão a dirigir um veículo motorizado muito mais rápido do que as outras pessoas. Inclusive, quem tem TDAH tem uma tendência a ter uma direção mais perigosa, justamente porque tem dificuldade de esperar, e daí vai querer fazer ultrapassagens, às vezes perigosas. Tem propensão a dirigir em alta velocidade, tá? Então, a pessoa com TDAH tem a tendência a ter uma direção mais perigosa, justamente pela dificuldade de esperar, que é chegar logo no lugar, no destino, né? Então, também se manifesta dessa forma. Estão se identificando? Outra área é o planejamento, tá? Então, aqui eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6 sintomas dentro dessa área do planejamento, tá? Um deles, sou propenso a fazer as coisas sem considerar as consequências de fazê-las. Então é aquela pessoa que isso tem muito a ver com a impulsividade, tá? De você só fazer, você só vai lá e faz, e depois você se depara com as consequências, tá? Então sou propenso a fazer as coisas sem considerar as consequências de fazê-las. Eu só preciso fazer, eu só vou fazer. E depois as consequências só aparecem, né? Não é aquela pessoa que pensa, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. A não ser assim, a gente tá falando aqui de uma pessoa com TDAH puro, mas é claro que tem outras coisas envolvidas, tem a personalidade, tem a criação da pessoa, as crenças dela, pode ter outros transtornos junto também, como eu falei. Então vai depender muito de cada pessoa, tá? Mas normalmente a pessoa com TDAH, ela é propensa a fazer as coisas sem pensar muito nas consequências. Ela só vai lá e faz e depois sofre as consequências, tá? Isso tem muito a ver com a impulsividade, inclusive, né? Lembra dos os três pilares do TDAH? Desatenção, hiperatividade e impulsividade, tá? Então esses são os 3 pilares do TDAH. Esse aqui é propenso a fazer as coisas sem considerar as consequências tem muito a ver com a impulsividade, tá? Um outro sintoma dentro da esfera do planejamento é: mudo meus planos no último minuto por um capricho ou por um impulso repentino, mais uma vez ligado à impulsividade, tá? Então tá tudo definido e no último minuto muda alguma coisa assim por impulso, sabe? Eu defini que eu vou, sei lá, eu vou no restaurante X comer. Aí eu tô lá andando, indo pro restaurante e de repente, eu vou nesse aqui. Tipo, já tava planejado ir naquele e de repente, por algum impulso que às vezes nem você sabe explicar, você pega e muda a sua decisão.
Então tem essa dificuldade de planejar, né? Até às vezes pode se planejar, mas acaba mudando de última hora a sua decisão. Aí falando nisso, mudo meus planos no último minuto. Ah, não, desculpa, é o próximo. Tenho dificuldade para planejar ou me preparar para os eventos futuros. Tá? Então, tenho dificuldade para planejar ou me preparar para os eventos futuros. Justamente por essa dificuldade de se organizar, de pensar no futuro, de esperar. A pessoa não consegue se planejar também, tá? Oi, Dani, tudo bem? Boa noite, que legal que você está aqui. Jéssica, Adriana, sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença. A gente está falando sobre alguns sintomas do TDAH que afetam em algumas áreas específicas da vida. A gente já falou sobre o futuro, como que o TDAH vai manifestar em relação ao planejamento do futuro, como essa pessoa pensa sobre o futuro. A gente já falou sobre esperar, a dificuldade que quem tem TDAH tem de esperar resultados, esperar chegar a algum lugar, esperar de forma geral. E agora a gente está falando de planejamento, tá? E depois a gente ainda tem mais duas áreas que a gente vai conversar. Então, sou propensa a fazer as coisas sem considerar as consequências, mudo meus planos no último minuto, tenho dificuldade para planejar ou me preparar para os eventos futuros. Outro, tenho dificuldade para organizar meus pensamentos ou para pensar claramente. Para a gente se planejar, a gente precisa ter essa capacidade de organizar os pensamentos, pensar de forma clara, porque é basicamente o recurso mental que a gente tem quando a gente vai planejar alguma coisa do futuro, né? Sempre em relação ao futuro, obviamente. Então, a gente precisa dessa capacidade cognitiva de organização, de estruturar os nossos pensamentos para a gente conseguir se planejar. E tendo essa dificuldade, fica muito mais difícil de planejar, porque os pensamentos ficam muito acelerados, muda de um pensamento para o outro muito rápido, embaralha tudo. Então, é difícil o planejamento justamente porque a parte mental está muito acelerada e é difícil de se organizar mentalmente. Então, a minha sugestão é escreva. Quando você escreve, você enxerga os seus pensamentos e você consegue organizá-los. Porque se você deixar só para sua mente, pode ficar muito bagunçado. Mas se você escrever, você consegue enxergar o que você está pensando. E quando você escreve e enxerga, você está organizando. Fica numa ordem, você consegue enxergar cada um dos pensamentos. Não fica assim, um pensamento que vem, daqui a pouco ele já sumiu, você esqueceu. Porque no TDAH também tem isso, né? A gente esquecer as coisas muito mais rápido, muito mais fácil. Então você escreve, está ali registrado. É muito mais fácil de organizar. Não conte só com a sua mente para você organizar e se planejar. Escreva. Combinado? Onde que eu parei? Tenho dificuldade para organizar meus pensamentos ou para pensar claramente. Mais dois sintomas dentro de planejamento. Tenho dificuldade para calcular quanto tempo eu vou demorar para fazer algo ou chegar a algum lugar. Então tem aquela dificuldade de você pensar, não, acho que eu vou levar meia hora para fazer isso aqui. Em meia horinha eu mato. Passa 3 horas e você ainda está na metade. Então é uma dificuldade mesmo de se planejar, porque para a gente se planejar para alguma coisa, a gente precisa ter uma noção mais ou menos de quanto tempo vai demorar cada coisa, certo? Então eu vou demorar meia hora para lavar a louça, mais 1 hora para limpar a casa, mais 2 horas para fazer compras e voltar para casa e organizar as compras. Então você faz um planejamento ali do teu dia baseado no tempo que você vai levar para fazer cada coisa, certo? Quando não é algo que tem hora marcada, né? Tipo, essa reunião vai durar 1 hora com certeza. Quando é algo que depende só de você. E de repente, se você planeja de uma forma e não consegue entender mentalmente quanto tempo aquilo de fato vai demorar, você calcula muito errado, com frequência, isso é comum no TDAH, o seu dia vai ficar muito mais desorganizado, você vai ter muita dificuldade de planejar aquele dia. Tá? Então, o TDAH também tem esse sintoma, dificuldade para calcular quanto tempo você vai demorar para fazer uma coisa ou para chegar em algum lugar. Hoje em dia tem Waze e GPS que calcula quanto tempo a gente vai demorar para chegar nos lugares, né? Mas não sobre as nossas atividades, né? Quanto tempo eu vou levar para limpar a casa. Isso é com você. Então começa a se conhecer, sabe? Se percebe quanto tempo você tem levado para limpar a sua casa, quanto tempo você tem levado para fazer um determinado trabalho que você faz frequentemente, constantemente. Vai se observando. Essa autoobservação é muito importante para quem tem TDAH, porque a gente não tem muita regra. O que serve para a maioria das pessoas não serve para a gente. Então começa a se observar. O autoconhecimento vai ser fundamental se você tem TDAH ou desconfia que tem, porque você vai conseguir ter mais respostas e daí sim você vai conseguir se planejar melhor, porque você sabe que uma pessoa X, uma pessoa que não tem TDAH, leva 1 hora para limpar a casa. Você talvez leve 2 horas e meia. E você sabendo disso, você já consegue se planejar. Não, eu levo 2 horas e meia para limpar a casa, então eu vou conseguir encaixar essa atividade sabendo que eu vou levar tanto tempo. Vai se observando, vai anotando quanto tempo você leva para fazer cada coisa, tá?
A Laura falou assim: eu esqueço que tenho tempo para chegar até algum lugar. Consequentemente, sou a amiga que sempre atrasa. Pois é, às vezes acontece isso, né? A gente pensa, não, tem que chegar lá às 8h30, então 8h30 eu vou ficar pronta. Tá, mas e o tempo de deslocamento, né? Fora que a gente não consegue calcular tão bem quanto tempo a gente vai levar para se arrumar e para chegar lá. Então, aí os atrasos são comuns mesmo nessas situações, tá? Com certeza você não tá sozinha nessa. O último, dentro de planejamento, não penso ou não converso comigo antes de fazer alguma coisa. Isso de conversar com você mesmo, né, é bem importante para o planejamento, né? Então, essa conversa interna que a gente tem, né, com constância, assim, tipo, eu vou fazer isso, vou precisar fazer aquilo, nossa, mas se eu fizer aquilo antes vai acontecer tal coisa. Essa conversa interna, esse diálogo interno é muito importante para um planejamento. E ou você faz isso de uma forma muito bagunçada, teus pensamentos mudam muito rápido de categoria e você não consegue se organizar, ou você de fato nem conversa muito consigo mesmo, só vem um monte de pensamento acelerado aleatório. Mas esse hábito, essa, esse comportamento mesmo de você pensar, conversando consigo mesmo, se planejando, é bem importante para você conseguir ter um planejamento eficaz. E no TDAH isso é mais difícil, né? Essa conversa interna antes de fazer alguma coisa. Então, se eu fizer isso, vai pensando nas consequências, né? Vai acontecer tal coisa. Se eu fizer dessa forma, vai dar isso. É importante você exercitar essa habilidade, tá? De você conversar com você mesmo antes de fazer alguma coisa. Não vai ser automático, talvez, se você tem TDAH, mas você pode, sim, exercitar isso e isso ficar cada vez mais comum para você, se tornar realmente um hábito. Quem tem TDAH tem plena capacidade de desenvolver hábitos, de aprender de tudo, tá? É só que não é tão automático pra gente, a gente vai precisar desenvolver isso um pouquinho melhor, com mais intenção, mas é super possível, tá? Então, já vamos desenvolvendo o hábito de conversar com vocês mesmos e tentar organizar os pensamentos escrevendo para você conseguir se planejar adequadamente, tá bom? Boa noite, Bob. Boa noite, Breno. Sejam bem-vindos. Estamos nas duas últimas áreas da vida que a gente está falando sobre alguns sintomas do TDAH que impactam nessas áreas da vida. A gente vai falar agora sobre motivação e, por último, sobre o tempo, a gestão do tempo, como que o TDAH impacta nessas duas coisas. Então, motivação. Um dos sintomas é: tenho dificuldade para me motivar a começar a trabalhar. A automotivação, ela é um desafio muito grande para quem tem TDAH, porque naturalmente a gente não tem essa grande motivação de fazer as coisas. Assim, é raro do ser humano mesmo ter uma super motivação aleatória para fazer as coisas. Mas quem tem TDAH é um pouquinho mais difícil. A motivação muitas vezes nem vem e você precisa fazer mesmo sem ela. E aí que é difícil, né? Então, essa dificuldade de se automotivar para começar a fazer uma coisa importante. Aqui falou do trabalho, mas pode ser o estudo, pode ser o exercício físico, pode ser o que for, a leitura. Realmente é difícil. Então, você não pode depender da motivação para começar a fazer uma coisa. Nem cria essa expectativa. Já considere que talvez você não vai estar motivado mesmo para fazer o que você precisa. Mas que o seu propósito de fazer aquela atividade não seja a motivação que você tem, ou que no caso você não tem para fazê-la. Que seja realmente o teu propósito com a atividade. Então, eu estou zero motivada para ler esse livro. Mas, se eu ler esse livro, eu vou adquirir tal e tal, tal conhecimento, tal habilidade. E isso faz sentido para mim, para minha vida. Então, que o seu motivo para fazer algo não seja a sua super motivação, alegria, ânimo, mas sim o teu propósito com a atividade em si, tá? Outro sintoma dentro de motivação: tenho dificuldade para me motivar a persistir em meu trabalho e concluir. Então não é só dificuldade de se automotivar para começar, é de persistir até concluir. E que fica mais difícil ainda quando a gente tem TDAH, porque é muito fácil a gente parar de fazer, a gente mudar de tarefa com frequência. Então eu comecei a fazer uma coisa, parei na metade, comecei a fazer outra, parei outra na metade também, e assim sucessivamente. Não concluo nada. Eu sou uma pessoa que começo a ler vários livros e, se você for ver da minha estante, eu já comecei a maioria e muitos eu não cheguei a terminar. Porque eu começo um, aí eu perco a vontade de ler aquele livro, eu perco assim, a motivação até de estar lendo aquele livro, abro o outro, começo o outro. Daqui a pouco eu perco aquele também, ou não criei o hábito de ler todo dia, sabe? É difícil pra gente criar hábitos também, né? Não criei o hábito, daí vou lá e mudo pra outro. De repente tem um monte de coisa em aberto, né? Um monte de livro em aberto que eu não cheguei a terminar. Isso é muito comum em quem tem TDAH, tá?
Isso não se reflete só em livros, obviamente, né? Se reflete em trabalhos, em tarefas. Então eu abro várias abas aqui, começo a fazer uma coisa, pulo para outra, para outra, para outra. E a gente vai abrindo um monte de coisa e não terminando a maioria delas. Então, periodicamente, comece a fechar as coisas que você abriu. Né? Eu abri ali essa tarefa, comecei a fazer essa tarefa. Toda sexta-feira, talvez você possa ver tudo que você abriu e não finalizou e começar a tentar finalizar essas coisas. Porque o finalizar dá aquela sensação de bem-estar, de você ter finalizado uma coisa importante. É o que a gente chama de maestria, aquela sensação de dever cumprido. E o dever cumprido nos motiva a fazer outras coisas, a estar nesse movimento. E se quem tem TDAH já tem uma dificuldade inicial com a motivação e ainda não termina as coisas, a motivação vai ser bem mais baixa. A gente não vai ter esse senso de dever cumprido porque a gente não finaliza as coisas. Então, a gente vai ter que sim se disciplinar a escolher um momento para a gente começar a fechar as coisas que a gente abriu, a finalizar aquilo que a gente começou. Senão, a gente nunca vai terminar as coisas. Tem coisas que a gente não precisa terminar, tá? Então, tem um livro lá que eu comecei a ler. Eu não preciso necessariamente terminá-lo. Se não faz mais sentido para mim, o meu momento de vida, por exemplo. Tem um exemplo engraçado. Eu comprei um livro quando eu tinha 20 e poucos anos, tipo 21. E o nome do livro é justamente 20 e poucos anos. Hoje eu já tenho 28. Daqui 2 anos já faço 30. Então, assim, será que esse livro ainda vai fazer sentido pra mim daqui 2 anos? Eu só comecei a ler ele. Então, também não faz diferença. Eu não preciso ler esse livro, porque talvez daqui a pouco nem faça mais sentido pra mim mesmo. Então, assim, só um exemplo pra trazer pra você que nem tudo você precisa terminar. Claro, tem coisas que você vai precisar avaliar. Se você realmente precisar terminar e fizer sentido pra você terminar, se planeja pra fazer. Mas tem coisas que você não vai precisar. Então, também é aquela capacidade de a gente abrir mão de alguma coisa e estar em paz com aquilo, né? Saber lidar com a frustração de não ter terminado algo, mas que o tempo que você não vai usar para finalizar aquilo vai estar sendo usado para alguma outra coisa que vai ser mais efetivo agora, mais útil agora, mais bem aproveitado, tá? Tá, então motivação, falei 2. Um outro sintoma dentro da motivação ainda, não sou motivado para me preparar antecipadamente para coisas que eu sei que deveria fazer. Perdão. Tomar uma aguinha aqui que a voz tá falhando. Boa noite, Adri. Boa noite. Não consegui ler o seu nome. Boa noite, Janaína. Que bom que vocês chegaram. Estamos nas 2 últimas áreas da vida que a gente está falando sobre alguns sintomas do TDAH e como o TDAH prejudica essas áreas, tá? A gente está falando sobre motivação e ainda a gente vai falar sobre a gestão do tempo. Então, agora a gente falou de não sou motivado para me preparar antecipadamente para coisas que eu sei que deveria fazer. Então, é aquela antecipação, né? Se motivar, se planejar, também tem a ver com planejamento. Vários desses sintomas que eu tô lendo, eles vão misturar com outras áreas da vida. Tô falando de motivação, mas também tem a ver com planejamento, também tem a ver com saber esperar, também tem a ver com o futuro. Eles vão se misturar, mas eu quis tentar separar para ficar mais didático, tá? As outras pessoas me dizem que sou preguiçoso ou desmotivado. Então, esse é um sintoma, né? Tudo que eu tô lendo aqui são sintomas de TDAH. As pessoas falam pra você que você é preguiçoso, preguiçosa, desmotivada. Isso pode ser um feedback de que talvez você tenha TDAH. As pessoas que têm TDAH são muito taxadas e rotuladas de preguiçosas. Elas não são preguiçosas, elas têm uma real dificuldade. Preguiça é quando eu decido que eu não vou estudar e eu fico bem com isso. Eu tô decidindo mesmo que eu vou ficar aqui assistindo o jogo e eu não vou estudar. É uma decisão e eu fico bem com isso. Agora, eu não tô conseguindo dar aquele impulso inicial de me mexer e começar a fazer isso. É realmente paralisante. Aí é outra história, aí não é preguiça. Aí pode ser TDAH ou alguma outra condição, né? Mas aqui a gente tá falando do TDAH. Você tá se identificando, Breno? Você acha que teu nível de TDAH é muito alto? Precisa avaliar isso daí. Você deu uma olhadinha lá no e-book que eu lancei? Tem vários sintomas lá, uma avaliação bem legal para você dar uma lida. 15 perguntas e respostas, dá uma olhadinha lá, porque você pode se identificar mais para saber se você realmente pode ter TDAH ou não, porque eu imagino que você esteja falando uma hipótese. Nossa, pelos sintomas que você está falando, meu nível de TDAH é muito alto. Mas você foi diagnosticado de fato com TDAH? Eu não sei, não, tô perguntando. Se não, dá uma olhadinha no e-book que ele vai te ajudar bastante, tá? Isso para qualquer outra pessoa que tá aqui, que desconfia que tem TDAH, que tá se identificando com sintomas. Nossa, entrou bastante gente aqui do nada. Vou acenar para todo mundo. Boa noite, Janice. Boa noite, Mike. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Alessandro. Você tem TDAH, Mike? Você já foi diagnosticado ou você acha que você tem? Assim como eu tava falando com o Breno agora.
mesmo esquema, né? É importante você ter uma avaliação certinha do TDAH. Eu sugiro começar pelo e-book, porque daí você já consegue descartar. Não, o que eu tenho não tem nada a ver com TDAH. Ou, nossa, com certeza tem muito a ver com TDAH e eu preciso de uma avaliação e de um tratamento especializado, né? Então, dá uma olhadinha lá. Você acha que tem? Tá. Dá uma olhadinha no e-book, não sei se você chegou a ver, tá lá no link da minha bio. Bom, vamos lá. Eu parei em as outras pessoas me dizem que sou preguiçoso ou desmotivado. O último sintoma dentro dessa questão da motivação é as coisas precisam me dar uma recompensa imediata ou não pareço conseguir fazê-las. Então, eu preciso de uma recompensa imediata para algo que eu estou fazendo, senão eu não consigo. Eu preciso saber, visualizar que eu vou ter uma recompensa imediata, senão dificilmente eu vou conseguir fazer. Então, eu vou começar a, sei lá, assistir alguma coisa aqui e eu tenho que saber que eu vou gostar daquilo para eu começar a assistir. Senão, eu não vou nem assistir. Isso eu estou falando de lazer, mas se a gente for trazer coisas mais, assim, tipo um trabalho, um livro, alguma coisa da sua faculdade, aí fica um pouco mais sério e as consequências são mais graves, né? Porque se ela não te dá uma recompensa imediata, você dificilmente vai se envolver, mas você precisa se envolver. E aí que tá o problema, né? Então, as coisas precisam me dar uma recompensa imediata ou não pareço conseguir fazê-las. Ou você começa e já tem que sentir a recompensa imediata, e se você não sente, você já abandona. Mas aí é um desafio, né? Porque tem muita coisa que a gente vai precisar fazer mesmo que a gente não tenha nenhuma recompensa imediata. Aí você vai precisar desenvolver a tua habilidade de criar as suas próprias recompensas. Quando a situação não tem uma recompensa natural, você vai precisar criar as suas próprias recompensas. Por exemplo, depois que eu fizer esse trabalho durante 1 hora, ou depois que eu ler esse livro, 15 páginas dele, eu vou me presentear com meia horinha de série, com um docinho que eu gosto, eu vou ligar para uma amiga que eu gosto de conversar. Cria suas próprias recompensas, porque se a situação não tem naturalmente, mas você precisa fazê-las, você vai precisar criar suas recompensas para você conseguir fazer essas atividades. Agora, sobre o tempo, então tem 3 sintomas que eu quero trazer dentro dessa dificuldade com a gestão do tempo, que quem tem TDAH tem essa dificuldade, tá? Então, primeiro, tenho pouca noção do tempo. Então, eu não tenho muita noção de quanto tempo passou, quanto tempo falta. É difícil essa noção de tempo. Tem gente que, naturalmente, por característica própria, não vai ter essa noção, mas quem tem TDAH é muito mais comum a gente não ter tanta noção do tempo, tá? Nossa, eu tô aqui há 3 horas fazendo faxina na casa. Eu achei que tinha passado meia hora só. Então, isso é bem comum no TDAH. Outro sintoma, eu desperdiço ou administro mal o meu tempo. Isso é muito comum no TDAH e é muito prejudicial também, porque se a gente não consegue administrar bem o tempo, se a gente desperdiça o tempo fazendo qualquer outra coisa, que não é o que a gente deveria estar fazendo, isso vai nos prejudicar muito, né? Então, por exemplo, tem aquele dia que você está cheio de tarefa, que você escreveu tudo que você tinha que fazer, mas você começa a assistir uma série, e daí a série tem recompensa imediata, e vai ser muito difícil você largar a série para ir fazer alguma outra coisa que pode ser chata, tipo, ler um livro, arrumar uma casa, fazer um trabalho de faculdade. Aí vai ser bem desafiador, né? Então, assim, pode ser que você nem perceba que esse tempo passou e você tinha um prazo, você tinha uma coisa para entregar e de repente você se envolveu com algo mais fácil ali, né? Uma série, algo nesse sentido, e o tempo passou e você não conseguiu terminar, você não conseguiu fazer. Ou aqueles últimos 5 minutos que faltam, que daí ativa no cérebro, né? Aquela urgência e daí você consegue de fato fazer. Tá? Tem um vídeo sobre procrastinação. Mas eu vou colocar nos stories o link do vídeo para vocês assistirem. É bem didático, é um TED, e é bem didático, assim, a forma como ele explica a questão da procrastinação, que às vezes, quando falta 15 minutos para acabar o prazo, o monstro ativa dentro do nosso cérebro e a gente consegue fazer. Eu vou colocá-la para vocês verem, é bem interessante. Então, a pessoa que tem TDAH costuma desperdiçar muito tempo dela ou administrar mal. Então, eu tenho 10 horas nesse dia para fazer as minhas coisas e dava tempo de fazer tudo e eu só fiz uma coisa ou não fiz nada. Porque eu procrastinei, me envolvi em várias outras coisas que não era o essencial, não era urgente e o dia passou. Isso é um dia muito comum, muito típico de quem tem TDAH. Nossa, minha voz tá realmente acabando, gente. Desperdício ou administro mal meu tempo. Último sintoma. Tenho dificuldade para calcular quanto tempo vou demorar para fazer algo ou chegar a algum lugar.
Então isso eu já tinha trazido aqui em uma outra área, né? Essa dificuldade de você calcular quanto tempo de fato você vai demorar para fazer uma coisa pode prejudicar muito no seu dia, porque você vai precisar calcular esse tempo para você conseguir se planejar, se organizar no seu dia, tá? Certo? Se vocês ficaram com alguma dúvida, vi que vocês foram se identificando, né, com os sintomas do TDAH, é bem importante que vocês estejam se observando. Se vocês têm um conjunto desses sintomas e com frequência, não é uma coisa assim, só ontem eu tinha esses sintomas, hoje não tenho mais. Isso não é TDAH. Agora, eu tenho isso desde que eu sou criança, desde que eu me entendo por gente, desde a minha adolescência. Eu passo por isso todos os dias, ou a maioria desses sintomas que você falou. É um fator bem importante você estar investigando um pouquinho melhor para ver se você realmente não tem TDAH, porque até vai sair um post essa semana sobre isso. Você achar que tem TDAH e não ter certeza pode te prejudicar muito, tá? Porque você não vai ter o tratamento adequado para aquilo que você de fato tem, mas porque não seja TDAH. É o TEA, o transtorno de espectro autista, é um transtorno de ansiedade, é um transtorno depressivo, dá para confundir com muitos outros transtornos. Então, só achar que tem TDAH não é o suficiente. Você precisa ter certeza que você tem, para daí você poder fazer o tratamento adequado. Vocês ficaram com alguma dúvida? Outra pergunta que eu quero fazer para vocês colocarem nos comentários. Você tem alguma sugestão de tema, de alguma live que você queira que eu faça? Algum tema que você quer que eu explore mais, ou em conteúdo, ou em live? Uma coisa que você precisa entender melhor? Coloca aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar anotando essas sugestões para preparar alguns conteúdos para vocês, tá? E aí, gente, comentários, dúvidas, feedbacks. Estou aberto para ouvir vocês agora. Já falei bastante, minha voz até falhou bastante hoje. Que bom, Elora, que bom que você gostou da live. Obrigada pela sua presença e pelo seu feedback também. Sono para quem tem TDAH, ótimo. Já fiz alguns conteúdinhos sobre isso, mas a gente pode falar. Posso trazer uma live sobre o assunto, que daí eu aprofundo mais. Posso fazer um conteúdo mais aprofundado. Então, até vou pedir, se tiver alguém da minha equipe aí, para tirar um print desses comentários pra gente salvar essas sugestões. Dica para melhorar isso, por favor. Qual? Melhorar o que exatamente? Alguma coisa específica que você viu aqui, Dani? Vou baixar o e-book. Legal, o link tá na minha bio, tá? E eu recomendo bastante, porque lá você vai conseguir saber melhor se o que você tem pode ser TDAH ou se não tem nada a ver com isso. E o que fazer se você concluir que sim, pode ser TDAH, tá? Fala depois sobre organização e culpa. Organização e culpa, tá? Perfeito. Organização e culpa seria ótimo mesmo, Jéssica. Legal, tem mais gente querendo esse tema. Já vou deixar registrado aqui pra gente poder falar então sobre organização e culpa. Sono, vocês sugeriram também. E Dani, me fala o que você quer saber. Você falou uma dica para melhorar isso. Isso o que exatamente? Eu só fiquei com essa dúvida. Onde baixar o e-book, Breno? Na minha bio tem um link. E nesse link vão ter 2 botões lá. Um para você agendar a terapia ou avaliação diagnóstica de TDAH. E o outro, acho que o primeiro, inclusive, é justamente sobre o e-book. Tá? Então, se você clicar lá, você vai ter acesso às principais informações do e-book para você ver se você adquire ou não, tá? Paralisação do TDAH que você comentou. Sim, já fiz um conteúdo sobre isso, mas posso aprofundar mais também. Em live ou em outro conteúdo. Uma boa ideia também. Mais alguma sugestão, pessoal? Algum feedback? Alguma pergunta? Para melhorar a procrastinação? Nossa, esse tema vai muito longe, Dani. Inclusive, antes de falar... o Luiz tá por aqui ainda. Achei que já tinha ido jogar bola, não sei. Acho que não foi jogar bola, então. Que bom que você tá aqui, amor. Mostrar um pouquinho do e-book? Tá, boa ideia. Vou mostrar nos stories. Então, eu mostrei, acho que faz umas semanas. Mas posso mostrar de novo pra vocês darem uma olhadinha por dentro. Antes de vocês decidirem se vocês vão adquirir ou não. Para melhorar a procrastinação. Antes de eu falar sobre TDAH aqui no meu Instagram, eu falava basicamente sobre procrastinação, né? Não sei se vocês me acompanham já antes de eu falar de TDAH, mas eu falava basicamente sobre produtividade saudável e procrastinação. Então, assim, realmente é um tema que dá para aprofundar bastante. Eu tenho bastante coisa para trazer para vocês sobre isso, então acho que cabe fazer uma live. Eu acho que até já fiz uma live sobre procrastinação, minha memória não tá muito boa, mas eu acho que já fiz uma live sobre isso, mas posso fazer outra, posso trazer mais conteúdos, porque eu sei que é uma coisa que muita gente se identifica e
que é dicas de como driblar isso, né? Que é uma coisa muito chata e que a gente acaba se envolvendo com frequência, né? E prejudica bastante. Então, boa ideia também. Equipe, vocês estão tirando prints desses comentários, porque eu tenho medo de mexer aqui e acabar saindo, fechando a live, alguma coisa assim. Então, por favor, registrem todos esses comentários pra gente poder fazer conteúdos sobre essas ideias que o pessoal tá trazendo. Beleza, pessoal? Gostei bastante da live de hoje, da participação de vocês, dos comentários. É muito bom, sabe? Porque às vezes eu posso chegar aqui e ficar falando sozinha e a live vai acontecer da mesma forma, mas se vocês vêm, trazem dúvidas, comentários, feedbacks, sugestões, enriquece muito mais, não só a live, mas todo o conteúdo. Olha quem apareceu aqui para dar um oi pra vocês! A Beli Beli! Oi, pessoal! Tchau, obrigada pela participação na live. Docinho. Ai, minha unha do Brasil ainda, gente, que tristeza, né? Ter que tirar esse esmalte aqui. Gente, é isso então. Obrigada. Um beijo pra vocês, bom restinho de semana e vou colocar uma caixinha lá de perguntas nos stories. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem colocar lá, tá bom? Um beijo, boa noite, tchau, tchau.